Gente, não dormi a madrugada toda. Não dormi durante o dia todo ontem, nem durante a madrugada. Fui parar no médico. O médico está desconfiando de úlcera, nervosa, ansiedade profunda. Mandou voltar para o psiquiatra, pro psicólogo. Coisa que eu não acho que eu vou poder fazer. A mãe tem 4 dias e 4 noites que não dorme. Já dei 2 quetiapina que o médico mandou, não fez efeito. Já levantei, 7 horas da manhã, dei uma volta com ela no quarteirão. Eu tonta, porque o médico mandou tomar um monte de remédio pro estômago. Eu não tô com fome, não consigo comer nada, gente, nada. Então, tô aqui com vocês, sem dormir, durante 48 horas, né? Não, 24 horas, né? Que é durante o dia todo, durante a madrugada, quando dava um pouco assim de relance, eu tinha pesadelo com a família da mãe. Que a sobrinha dela, que estava nos Estados Unidos, tinha falecido. Que o esposo dela estava com Alzheimer. Que a minha tia, que já morreu, estava com Alzheimer. Que minha outra prima, a mãe com Alzheimer, a tia dele com Alzheimer, e o outro tio meu, que a mulher dele nos Estados Unidos, né, que é minha tia com Alzheimer, e que uma correria, sabe, uma confusão. Eles não queriam que ninguém soubesse que eles estavam com Alzheimer, a família não queria, fechavam a casa todinha. Gente, eu vou falar pra você, tá, o pouco que eu cochilei, eu tive pesadelo e eu tô pior. Então eu tô zonza, mas mesmo assim, que quando eu faço um voto, gente, eu faço um voto. Eu falei que eu quero aprender mais da Bíblia, eu quero aprender mais de Deus. Eu quero assim, porque eu lendo a Bíblia Deus vai me abençoar? Não. Porque você quer ir pro céu? Não. Porque você quer ir pro inferno? Não. Porque você é religiosa? Não. Porque você vai pra igreja? Não, não vou na igreja. Não cultuo nenhuma placa de religião nenhuma. Eu quero aprender mais de Deus. Eu quero aprender mais da palavra de Deus. Eu quero aprender mais o profundo de Deus. E eu tenho certeza que é aqui, ó, que nós vamos encontrar, que é na palavra dele. Não é pegar um pedacinho picado não é pedacinho picado, é de capítulo a capítulo, é de palavra a palavra, é observando o mover de Deus, a agir de Deus, o pensamento de Deus. Então, assim, eu não sei se ele está permitindo essas coisas na minha vida, porque eu estou lendo a palavra, ou porque eu falei do meu irmão, ou porque eu falei da minha cunhada. Eu pedi perdão a ele porque eu falei que eu nunca mais ia falar deles, nem no nome deles eu iria falar. Tá com ódio do seu irmão? Não tô com ódio do meu irmão, não tô com ódio da minha cunhada. Não, tava até explicando pra mãe que eles trabalham, eles têm o emprego deles, eles têm a vida deles para viver. Eu não, eu parei a minha vida, eu tenho aqui meu brechó aqui em frente de casa. Então, se vocês estão achando, eu tenho um brechó na frente da minha casa, então eu posso vir aqui cuidar dela, posso fazer comida, dar comida na boca dela, dar banho nela. Tem uma filha que não trabalha, tem 25 anos de idade, que me ajuda. Então, assim, que me ajuda com ela, com a mãe. Então, gente, é uma correria, Eu estou há anos desgastada, mas eu sei que Deus faz o que Ele quer na hora que Ele quer, da vontade que Ele quer. Não estou culpando os meus irmãos, não. Acho que se eles decidiram, não, a Luciana tem que cuidar, a Luciana é ignorante, a Luciana fala as verdades na nossa cara, nós não gostamos da verdade. Eu não quero que a Luciana viva, eu quero que a Luciana morra, eu não tô nem aí. Filhos e meus irmãos, vou falar uma coisa pra vocês, vocês não fazem falta nenhuma pra mim, nenhuma. Se um dia eu estiver passando assim num rio, Deus mandar um rio, eu estiver passando, se vocês quiserem me salvar, bem. Se não quiser, deixa morrer também, filho. Graças a Deus, entendeu? O que vocês, né? Vou falar do Lucas, porque o Tiago não. O Lucas, eu já precisei do Lucas, sim. Agradeço, Lucas, por tudo que você fez
por mim no passado, pelas vezes que você me prestou dinheiro e esperou para te pagar, né? Que não foram poucas vezes que você me prestou dinheiro, que esperou pagar você. Então, assim, agradeço por isso. Por você me prestar dinheiro e eu poder pagar da forma que eu pudesse, mas eu te pagava todo mensal. O Tiago não tem nada que agradecer aqui não, Tiago. Porque eu lembro que a vez que eu fiquei muito doente, desenganada pelos médicos do caldo do rim, você como presbítero da Assembleia de Deus, você disse, eu não posso me orar com você não, porque eu não tenho tempo. Vamos ver. Vamos ver que se na mesma fila que eu tiver, você não vai estar, Tiago. Eu espero que não. Eu espero que verdadeiramente você tenha unção de Deus na sua vida. Porque o que eu queria na sua vida é que você fosse um pastor que falasse a verdade. E a verdade, ela custa muito caro. Aqui, nesse mundo, Tiago, eles falam que não é verdade, é sincericídio. Sinceridade que comete o suicídio, porque a outra pessoa nunca vai te perdoar por causa de você falar a verdade para ela. Então, por isso, você vendia peixe na rua? É verdade que você vendia peixe? Você não vendia peixe em 2015. É 2015 que ela está te perguntando. Não era quando você era criança. Não. Você consumia o peixe. Você comprava peixe para comer, né? E aí? Sua esposa vendia peixe ambulante na rua, que é o que está escrito lá? Não vendia. Ela está trabalhando na prefeitura em 2015. Ela é efetiva na prefeitura em 2015. Ela não vendia peixe na rua. Vendedor ambulante de peixe, Tiago. É isso que eu quis dizer para vocês. É isso que eu quero dizer para vocês. Quando eu falei que a mãe estava com Alzheimer, não foi eu que falei. Foi o doutor Darildo que falou. Foi o doutor Darildo que deu encaminhamento para levar a mãe no médico de neurologista de Alzheimer. Neurologista, neuro é de Alzheimer. É de médico da cabeça. Foi ele que deu, não foi eu que falei. A sua mulher ligou para mim, eu coloquei no Viva Voz, todo mundo aqui em casa escutou ela falando que eu estava mentindo. Que eu estava provocando, falando mentira pro doutor. Que a Cida tinha falado, que ela tinha perguntado a Cida, Cida, você viu se a dona Leita com Alzheimer? A Cida nem vinha aqui em casa, que a Cida vem no portão, ela não entra para dentro de casa, ela não fica aqui 2 horas, 3 horas com a mãe para conversar com a mãe. Eu não inventaria isso. Quem está ficando aqui 4 dias e 4 noites sem dormir sou eu. Quem deixou a vida dela, a vida, que não pode ir num restaurante mais, que não pode ir na casa de uma colega mais, que não pode trabalhar fora mais, que já vieram me oferecer um emprego em Baixo Guandu. Eu tive que recusar para cuidar da minha mãe, porque mais vale uma vida do que um emprego, fui eu. Então, eu falo a verdade sim. E se por acaso, eu não estou mentindo não, e se por acaso você lembra, Tiago, que você falou, que você não lembrava de como foi feito o Vitor, que você não tinha feito sexo, você lembra disso? Pois é, você falou, e eu tenho a família inteira e o pastor Rony para chegar na frente da sua esposa e falar que você falou com a sua esposa que é mentira minha, que eu sou uma mentirosa. Vocês têm essa mania, só que eu tenho provas. Vai lá no pastor Rony, menina, vai lá no pastor Rony e pergunta para ele o que o Tiago falou quando você ficou grávida. Vai lá. Liga para a Verônica e pergunta se não foi uns dias que passou na casa dela para tentar lembrar o que aconteceu depois que ele veio de lá e casou com você no cartório sem ninguém. Sabe por quê? Porque ele falou para todo mundo que ele não se lembrava. Que ele não se lembrava. Foi por isso que eu falei com aquela vez com você. E foi por isso que eu conversei com você, porque eu achava que vocês eram cúmplices verdadeiros um com outros. Que ele tivesse falado para você, mas eu não lembro. Eu não lembro o que aconteceu entre nós dois. Eu não lembro. Eu achei que ele tivesse falado, porque eu sou verdadeira com meu marido. Eu sou honesta com meu marido. Meu marido pode ser aquele cara que não me dá valor. Mas eu sou honesta com ele. Eu sou sincera. Se eu sair com um homem lá na rua, eu chego em casa e conto pra ele. Se eu tiver desejo por outro homem, eu conto pra ele. Então, assim, eu sou muito sincera com as minhas coisas. Eu sou muito honesta com as minhas coisas.
Se eu falar com você que eu fiz um troço, que a pessoa fez um troço, é porque ela fez. Eu não vou falar mentira, não. Porque eu sei que as consequências vão vir para mim. Lucas, muito obrigado por você ter tirado o emprego. Eu tenho meu próprio aqui. Eu vi que com pouco eu consigo viver. Eu aprendi com nosso pai coisas que vocês não tiveram oportunidade de aprender com ele, porque vocês eram pequenos. Vocês viviam no matadouro, né? Matando boi. Então, assim, eu aprendi muito com meu pai. E uma das coisas que ele falava comigo, que era nunca para puxar o tapete de ninguém. Nunca era para ser igual a mãe, querer ser mais do que os outros. Ele sempre falava para mim: olha, minha filha, cuidado, não deixe cobrador chegar na sua porta, é uma vergonha. Olha o que está acontecendo aqui em casa, cobrador chegando na nossa porta. Porque a sua mãe quer mais, mostrar para o povo mais. Coma, se tiver arroz e feijão no prato na sua casa, coma. Mas não fica devendo os outros, não. Isso é uma vergonha. O nosso pai era calmo, o nosso pai era honesto, o nosso pai era verdadeiro, tomou muito calote na vida, era sapateiro. Então, por favor, se eu morrer e um dia vocês verem esse vídeo, meu pai sempre falava comigo: minha filha, tá vendo aquele cobrador que tá chegando no nosso portão? Não é por causa de mim não, porque eu pago tudo à vista. Porque o meu pai, na verdade, gente, era pão duro mesmo, era pão duro. Meu pai não me dava uma bala, nunca me deu uma roupa. A gente ganhava roupa, a mãe, quando podia comprar uma roupa para mim, ela comprava os meses que ela ia pagar, ela não podia comprar outra. Comecei a trabalhar na casa de uma mulher que falou que eu era preguiçosa. Então, eu sou preguiçosa? Eu sou preguiçosa? Depois de muitos anos, sua filha é preguiçosa, não? A sua filha é preguiçosa, não? Porque quem capinava o seu quintal era eu. Quem agachada lá para pegar as tiriricas da sua casa era eu. Ah, o seu marido é santo? E as brigas que você tinha? Que você jogava tudo. Pelo ai que a minha mãe tinha que salvar você. Que os vizinhos, que vergonha, os vizinhos todos em volta da sua casa. E às vezes que você gritava lá do muro que o meu pai era preguiçoso e ele escutava, e eu era preguiçosa e ele escutava, você não é uma louca, não? Será que você não tinha que estar no hospício? E você diz que eu sou preguiçosa? Você fala que eu furtei alguma coisa de alguém? Todo mundo aqui em Moré sabe quem é que furtou aquela loja. Todo mundo sabe. Se eu fosse essa pessoa que furtou, não voltava nem pra cá, porque todo mundo sabe que é mais uma vergonha ter furtado uma pessoa da família e mentido ainda. E, na verdade, os próprios funcionários que estão lá hoje, que vocês encobertam, que contaram para os outros na rua que foi fulana que furtou. Os próprios funcionários. E você, dona da loja, você acha que você tem amigos? São todos seus inimigos. Quando você vira as costas, todos falam mal de você. Os representantes, os funcionários, sua cunhada, seu irmão, sua sobrinha falou até que você parece um macho e que você merece muito chifre. A sua sobrinha falou. Então tome cuidado com quem você anda, que já teve uma missionária que foi contar os seus segredinhos de chorar durante a madrugada na igreja para mim. Então, abre os olhos, porque talvez aqueles que não querem ver a sua felicidade, que estão traindo você. Aqueles que não querem ver você bem com o seu marido, aqueles que têm inveja, que têm raiva de você, porque chama você de soldado nas suas costas e fala que o seu marido não manda nem na cama dele e não vai mandar nem na loja dele, imagina. São aqueles que vocês protegem, aquele que você está colocando debaixo da sua asa. Cuidado, entendeu? Isso eu tô lendo a Bíblia para mostrar para vocês que o que acontecia no passado acontece hoje em dia e acontece até menos do que acontecia antes. Mas tomem cuidado, porque eu tô deixando esse aqui porque eu vou morrer. Eu tô sentindo que vai ser breve. Mas até eu morrer, eu não tô bem para ler não, mas Deus vai me dar força para ler. E até não sei quem me levar, porque eu não estou aqui para escolher se eu vou para o inferno ou se eu vou para o céu. Não estou aqui para Deus me dar carro, nem para me dar casa, nem para me dar dinheiro. Não. Ontem eu fui no médico, foi R$350. Só os remédios foram R$400.
Não foi meus irmãos que me pagaram para mim. Não, foi eu que paguei com o meu brechó. Não é? Com dinheiro de roupa usada, que todo mundo abusa. Eu fui a primeira a abrir aqui dentro dessa loja, dentro dessa cidade. Gente, tô assim, por eu não ter dormido. Então, assim, gente, vive mais na verdade. Para de mentira, para de esconder a verdade. Seja quem você é, sabe? Porque não há nada escondido que não venha a ser revelado na palavra de Deus. Eu conheço a palavra de Deus. Eu não vou na igreja, eu não congrego, não vou congregar, não sei porque lá não está escrito que Deus, não sei se eu vou chegar nessa parte antes de morrer, porque eu falei que eu vou ler até a hora que der. E mesmo eu passando mal, aonde eu estiver eu vou ler e vou deixar aqui, porque eu, graças a Deus, Deus fez tudo tão perfeito. Deus fez com que eu vivesse um pouco com meu pai. E o pouco que eu convivia com meu pai, ele me ensinou muito, me ensinou a não ser aquele tipo de pessoa que vocês são, que querem mostrar para os outros coisas. Não são felizes dentro de casa, mas querem mostrar para as pessoas. Não são bons pais. Eu também não sou, não. Eu tudo que minha filha quer, eu dou. Sabe, eu não sou não, mas pai que abandona filho doente, depressivo, que quer se matar também é demais, né? É demais, né? Sabia que você é isso, um pai que abandonou o filho depressivo com vontade de se matar? Em vez de pegar o menino dia de sábado, andar de bicicleta com ele, oferecer um sorvete para os seus filhos? Vamos ver o seu futuro. Vamos ver. Eu vou contando aqui para você. Como é que está sendo o seu futuro, o seu presente. Eu vou contando o que Deus está fazendo, porque o que aconteceu hoje foi isso, tá? Tô exausta, gente. Eu estou assim há muitos anos. Eu não tenho férias, eu não tenho domingo, eu não tenho feriado. Porque eu tenho que trabalhar, gente. Como eu tive que trabalhar para pagar ontem o médico de R$350, doutor Luiz. Porque se não for no postinho, gente, não tinha nem força para ir no postinho, era tanta dor. Sabe quando você tá com tanta dor que você quer acabar com aquela dor? É isso, né? Eu não queria ficar internada. Eu saberia que eu teria que ficar internada por causa que eu tenho que cuidar da mãe. Porque tem que revezar, né, gente? Agora vamos aqui pro Êxodo. Ó, Êxodo 6. E se vocês compartilharem esse vídeo, eu não tenho medo de processo, não tenho medo disso. Porque é um processo daqui, eu processo de lá. Eu tenho como provar. Entendeu? Eu tenho testemunhas. Eu tenho a vizinhança todinha como testemunha. Eu tenho vídeos, áudios. Então, processo daí que eu processo daqui, né? Se quem quiser brincar comigo de processo, vamos brincar de processos. E eu com todos os áudios. Inclusive aquele que você fala, né? Aquele que trabalha na loja e pensa que é dono da loja. Que o dono não manda nem na cama dele, nem na casa dele. Muito menos na loja dele. Eu tenho esse vídeo aqui. Sabe por que eu não mostrei? Porque eu queria você naquele mesmo lugar, definhando, ficando velho. Eu queria coisas novas. Eu já não podia mais ficar ali. Eu queria abrir meu próprio negócio, minha própria loja. Eu queria ter, mesmo que... Na verdade, eu já trabalhava com seminovos, quando eu trabalhava nessa loja, você sabe disso. Então eu vi que era uma coisa que dava um lucrinho para mim. E o meu sonho era sair dali. Sonho sair dali. Mesmo que ganhasse pouco, eu já tinha orado a Deus para isso. Então, né? É plano de Deus, né, na minha vida. Eu perdoo você por isso. Sei, a saúde das pessoas vão se acabando naquela loja, né? Você era dono da loja por quê? É porque você não está ali para ver com seus olhos quem é quem? Você deveria não colocar funcionários sem seus olhos, não. Vocês deveriam ficar lá dentro para vocês verem quem é quem. Quem fala por trás de vocês, cada coisa horrível. Nossa, sua sobrinha falar que a tia é horrível, que parece um macho, que merece chifre, deve doer, né? Eu devia ter gravado isso também. Só não gravei porque na hora eu dei aquele piti e falei assim que eu não vendia minha alma por diabo, por 2 salários mínimos, não. E não vendo mesmo, não, que é muito pouco. Minha alma vale muito mais, vale bilhões e bilhões e bilhões.
entendeu? Vamos aqui em Êxodo capítulo 6. Então, Jeová disse a Moisés: Moisés, agora você verá o que farei a Faraó. Presta atenção, fica de olho para você ver o que eu vou fazer para Faraó. Com mão poderosa, eu, Jeová... Gente, Jeová é testemunho de Jeová. Gente, para com isso. Eu chamo Deus Todo-Poderoso, o dono desse céu, o dono dessa terra, o dono da chuva, da lua, das estrelas, do jeito que eu quiser. Eu quero chamar ele de Jeová. Eu não quero chamar ele só de Deus, porque tem vários deuses. Eu quero dar um nome para ele. Eu quis dar Jeová e pronto. Porque eu não sou testemunho de Jeová, apesar que eles são maravilhosos, tá? Diante de alguns que eu já conheci, são maravilhosos, tá? São pessoas que realmente ajudam as pessoas, sem nada em troca. Sem, assim, um bolinho, um pãozinho, roupa, dinheiro, né? Sem nada disso. Ajuda as pessoas, conversa com o maior carinho, ensina a palavra de Deus. Na hora que a pessoa quiser, até de madrugada se quiser, ora com a pessoa até de madrugada sem cobrar até 10%. Nem 10% eles pedem. Nem 10% eles pedem. Eles não pedem nem água, nem R$1. Testemunho de Jeová, tá? Mas claro que se você fizer um pecado, eles falaram comigo, se a pessoa for batizada, né? Lá, por imersão, na igreja deles, no templo onde eles congregam, que eles oram, que eles glorificam a Deus igual vocês, que eles falam do Espírito Santo, sim, que eles falam de Jesus. A pessoa, se pecar, eles ficam sem conversar com a pessoa, realmente. Por quê? Para mostrar que aquela pessoa está errada, para ela voltar para o caminho certo. Então, eles não conversam. A pessoa pode ir no culto, pode ver o culto, não é expulsa da igreja, só que tem que ficar sem conversar com eles, porque está em pecado. É tipo um corretivo, né? Porque Deus dá corretivo. Então, eles dão um corretivo. Vocês colocam no banco lá de trás, ou falar na frente o pecado que a pessoa cometeu, ou tira a pessoa que está tocando, ou tira a pessoa do púlpito. Eles ficam sem conversar com a pessoa, porque lá não tem maior e não tem menor. Lá as pessoas são iguais. Então, Êxodo capítulo 6, então Jeová disse a Moisés: Moisés, agora você, Moisés, verá o que eu, Deus Jeová, farei a Faraó. Com mão poderosa, que é a mão de Deus, eu forçarei o Faraó a deixar o povo de Israel ir embora. Com mão poderosa, que é a mão de Deus, eu obrigarei, eu, Deus Jeová, o rei, a expulsar o meu povo, que é o povo israelitas, do país do Egito. Versículo 2. A seguir, Deus disse a Moisés: Moisés, sabe quem eu sou? Eu sou Jeová. Eu sou Deus, aquele Pai de Jesus Cristo. Não falou isso não, gente. Eu só tô falando porque se eu falo Jeová, vocês vão falar que eu sou testemunho de Jeová e eu não sou. Eu não sou nenhuma religião. Versículo 3. Eu costumava, Deus Jeová falando, Moisés, eu costumava aparecer a Abraão, que é um parente seu bem distante, né? Eu também costumava aparecer assim para Isaac, eu costumava aparecer para Jacó, como Deus Todo-Poderoso, porque eu sou Todo-Poderoso. Mas com respeito ao meu nome, que é Jeová, não me dei a conhecer a eles. Versículo 3 do capítulo 6. Deus falando para Moisés: eu, Deus Jeová, costumava aparecer a Abraão. Eu costumava aparecer para Isaac. E eu costumava também aparecer para Jacó como Deus Todo-Poderoso. Eles me chamavam de Deus Todo-Poderoso. O meu nome para eles era Deus Todo-Poderoso. Mas com respeito ao meu nome, que é Jeová, que também em outras línguas tem outro nome, não me dei a conhecer a eles o meu nome. Versículo 4. Também eu, Deus Jeová, estabeleci o meu pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó,
para lhes dar a terra de Canaã, a terra em que eles viveram como estrangeiros. Eu dei a terra de Canaã para eles. Versículo 5. Agora, eu, Deus Jeová, eu mesmo ouvi os gemidos do povo de Israel, os israelitas, a quem os egípcios escravizam. E me lembrei do meu pacto que eu fiz lá atrás com Abraão, com Isaque e com Jacó. Versículo 6. Portanto, Moisés, diga aos israelitas, diga o seguinte, que eu sou Jeová. Eu os tirarei de debaixo dos fardos. Fardo é uma coisa muito pesada. Dos egípcios. Eu os livrarei da escravidão que os egípcios estão colocando eles. Eu os resgatarei com um braço estendido e com grandes julgamentos. Porque você lembra? Por que, Luciana, que o povo de Israel, que é o povo de Deus, foi parar lá no Egito? Lembra que José foi vendido pelos irmãos dele por inveja, por ciúmes? Que aí teve 7 anos de fartura e 7 anos de fome? E José estava preso? Que aí o copeiro lembrou de José? José, através de Deus, interpretou o sonho do faraó, do rei do Egito. Lembra disso? Que aí ele teve que levar os parentes dele todos para lá, para o Egito, para eles não morrerem de fome. E aí eles ficaram na cidade de Gósen, que é ali no Egito. Dali, gente, os irmãos José não cumpriram o que prometeram. José prometeu ao pai dele, Jacó, enterrou ele lá na terra dele, Canaã, que é a terra que Deus deu para ele. Só que José pediu também aos irmãos dele que enterrasse ele na terra de Canaã, junto aonde Abraão tinha comprado um túmulo, aonde ele colocou a mulher dele, Sara. Depois foi ele. Mas os irmãos dele não fizeram isso não, deixou ele enterrado lá no Egito. E continuaram no Egito e foram povoando o Egito. Então o povo de Israel, o povo de Deus, ficaram lá por causa de José. Por causa dos irmãos de José que não voltaram para Canaã. Não enterraram José também lá em Canaã. Eles foram procriando lá no Egito. E como Deus falou que ia multiplicar o povo de Abraão, de Isaque e de Jacó, assim como as areias do mar que não pode contar, eles eram mais numerosos do que os egípcios. Os egípcios colocavam terror neles. Porque os egípcios falam, nossa, esse povo, se descobrir que eles são mais do que nós vamos morrer, eles vão se juntar com outros povos, eles vão nos matar. E agora, eles começaram a chorar porque eles eram maltratados, escravizados pelos egípcios. E eles clamaram pelo Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Jacó, pai de José. E pediram para eles tirarem de lá. E Deus mandou Moisés e Arão. Na verdade, mandou Moisés, mas Moisés falou que não sabia falar direito, não sabia se comunicar direito. Aí ele falou assim, Moisés, sou eu que faço a boca, sou eu que faço o ouvido, sou eu que faço a pessoa ficar surda, não sou eu. Mas José começou, não, manda outra pessoa, Jeová, não manda eu não. Mas Jeová falou, então tá bom, eu vou escolher um lá, um que fala bem, o seu irmão Arão. Ele é seu irmão de pai e mãe. Porque Moisés, ele era filho adotivo da filha de Faraó. Ele foi adotado pela filha de Faraó. Ele era tratado como egípcio. Ele viveu no palácio com as melhores coisas, enquanto o povo israelita, que é o povo realmente dele de sangue, estava sofrendo na escravidão. Ele sabia disso. Ele teve que fugir porque ele matou um egípcio, porque ele foi defender um israelita. E o israelita também entregou ele. E ele saiu correndo, porque senão ele ia ser morto pelo Faraó, que era parente dele, que não era de sangue, mas era de consideração, porque ele era filho de consideração da filha do Faraó. Então ele teve que ir para o deserto afora e chegar até uma outra lugar, uma outra região, onde não tinha ali o rei do Egito poder, se casou, Moisés, e Deus escolheu ele está lá. E agora ele está fazendo o que Deus manda. E Deus está falando isso com ele. E Deus está usando Moisés. E tudo que Deus fala com Moisés, Deus fala
Moisés fala com Arão, para Arão falar, porque Arão tem o poder da oratória, de falar. Ele consegue falar o que Deus quer que ele fale. Mas Moisés não consegue. Deus fala com Moisés o tempo todo, e Moisés conta para Arão. Versículo 4. Também eu, Deus Jeová, estabeleci o meu pacto com Abraão, com Isaque, com Jacó, para lhes dar a terra de Canaã, a terra em que eles viveram como estrangeiros lá um tempo. Versículo 5. Agora, eu, Deus Jeová, ouvi os gemidos do povo de Israel, a quem os egípcios escravizam, e eu me lembrei do pacto que eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó, que eu iria ajudar a descendência deles, que eu iria ajudar, que eu iria estar perto, que eu iria estar com eles. Versículo 6. Portanto, Moisés, diga ao povo de Israel, que são os israelitas, eu me chamo Jeová. Eu os tirarei de debaixo dos fardos pesados dos egípcios, eu os livrarei da escravidão. Eu os resgatarei com braço estendido e com grandes julgamentos. Versículo 7. E eu os acolherei. Acolher, sabe como uma galinha acolhe os seus pintinhos dentro de casa? Dentro assim, das asas dela. Sabe quando você tem um abraço de uma pessoa? Você está precisando de um abraço e vem aquela pessoa que é verdadeira, que é honesta com você, que gosta de você de verdade e te abraça, que é muito difícil você achar hoje, que você acha e encontra com Deus. Te abraça, te acolhe, te acolhe. Versículo 7. E eu, Deus Jeová, eu os acolherei como meu povo israelita, e serei o seu Deus. E vocês certamente saberão que eu sou Jeová, o Deus de vocês, que os tira de debaixo dos fardos pesados do Egito, da escravidão, do sofrimento, da angústia. Versículo 8. Eu, Deus Jeová, os levarei à terra que eu jurei dar a Abraão lá no começo, a Isaque também e a Jacó, que é pai de José. E a darei essa terra prometida, que eu jurei para eles, a vocês, povo de Israel, israelitas, como propriedade, porque eu sou Jeová. Versículo 9. Depois Moisés transmitiu essa mensagem ao Arão, que transmitiu aos israelitas. Mas, por causa do desânimo e da dura escravidão, os israelitas não escutaram a Moisés. Eles estavam cansados. Versículo 10. Então, Jeová disse a Moisés. Versículo 11. Moisés, apresente-se ao faraó, vá até a mansão do faraó, do rei do Egito, e diga ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas sair do Egito. Versículo 12. No entanto, Moisés disse a Jeová, Jeová, os israelitas sair do Egito? Esse povo de Israel, nosso povo, sair do Egito? Versículo 12. No entanto, Moisés disse a Jeová, os israelitas, Senhor Jeová, não me escutaram, tá? Aquilo tudo que o Senhor mandou falar para eles, Arão falou, mas eles não quiseram escutar. Como é que Faraó me escutará, hein, Deus Jeová, se o seu povo, que o Senhor quer tirar da escravidão, não me escuta? Visto eu tenho percebido aí, eu, Moisés, que eu tenho uma dificuldade para falar, hein? Eu tenho dificuldade, porque eles não acreditam em mim, não. Eles não estão querendo, não. Versículo 13. Mas Jeová repetiu a Moisés e a Arão as ordens que deveriam dar aos israelitas e também as ordens que deveriam dar ao faraó, que era rei do Egito, a fim de tirar os israelitas da terra do Egito. Versículo 14. Estes são as cabeças da casa dos seus pais, os filhos de Ruben, o filho primeiro de Israel. Quem era Israel? Jacó. Lembra que Jacó lutou com o homem que lhe disse que viu Deus face a face e que o homem falou assim que Jacó venceu aquele homem e que por ele ter vencido, ele recebeu mais uma bênção e que
Ele perguntou, aquele homem perguntou, qual é o seu nome? Ele falou, Jacó. Não, o seu nome não será mais Jacó, será Israel. Tá em Êxodo, tá em Gênesis, pode ir lá olhar. Versículo 14, estes são os cabeças da casa de seus pais, os filhos de Ruben, que foi o primeiro filho de Israel, Jacó. Anoque, Palu, Esrom, Carmi, essas são as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, que também era o filho de Jacó, Israel, Gemuel, Jamim, Oade, Joaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Saul era filho de Jacó com uma cananeia. Essas são as famílias, não de Jacó, do filho de Jacó, de Simeão. Saul era filho de Simeão com a cananeia. Versículo 16. Estes são os nomes dos filhos de Levi. Levi era neto de Jacó, segundo as suas linhagens, Gerson, Coate, Merari. A duração da vida de Levi foi de 137 anos de vida. Versículo 17. Os filhos de Gerson, neto de Jacó, foram Libni e Simei, segundo as suas famílias. Versículo 18. Os filhos de Coate, neto de Jacó Israel, foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. A duração da vida de Coate, o neto de Jacó Israel, foi de 133 anos de vida. Versículo 19. Os filhos de Merari foram Mali e Mussi. Essas foram as famílias dos levitas, segundo as suas linhagens. Versículo 20. Anrão, neto de Jacó, tomou como esposa Joquebede, irmã do seu pai. Anrão tomou como esposa Joquebede, irmã do seu pai. Ela lhe deu estes filhos, deu o filho Arão e deu o filho Moisés, que é vocês dois. A duração da vida de Anrão, que é o pai de vocês, foi de 137 anos de vida. Anrão, pai de Arão e Moisés, os dois estavam juntos, falando por Deus. Tomou como esposa Joquebede, irmã do seu pai. Ela lhe deu filhos, tia deles, Anrão e Moisés. A duração da vida de Anrão foi de 137 anos. Joquebede, esposa de Anrão, era irmã de Anrão? Versículo 21. Os filhos de Zar foram Corá, Nefeg e Zicri. Versículo 22. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Zitri. Versículo 23. Arão tomou como esposa. Arão é aquele que estava falando, que tinha boa oratória aí, porque Moisés não tinha, não falava bem. Arão tomou como esposa Eliseba. A Eliseba era filha de Aminadab, irmã de Nasson. Eliseba deu três filhos a Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Versículo 24. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abissaf. Essas foram as famílias do Coraitas. Versículo 25. Eleazar, filho de Arão, aquele que estava falando para Moisés, porque Moisés não tinha boa oratória, irmão de Moisés, tomou uma das filhas de Putiel como esposa. Ela, a filha de Putiel, lhe deu um filho chamado Finéias. Esses são os cabeças das casas paternas dos levitas, segundo as suas famílias. Versículo 26. Estes são Arão e o Moisés, os dois irmãos, filhos de Anrão e Joquebede, a quem Jeová disse: tirem o povo de Israel da terra do Egito, divisão por divisão. Versículo 27. Foram eles, filho de Anrão
e de Joquebede, Arão e... Joquebede teve mais filhos, acho que teve com outro homem, não sei. Ou foi Arão que teve mais filhos, porque Moisés e Arão teve mais irmãos. Versículo 26. Esses são os filhos de Joquebede e de Arão, Moisés e Arão, a quem Jeová disse: tirem o povo de Israel da terra do Egito, divisão por divisão. De pouquinho a pouquinho. Versículo 27. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram a Faraó, rei do Egito, para tirar o povo israelitas do Egito. Versículo 28. No dia em que Jeová falou a Moisés na terra do Egito. Versículo 29. Jeová disse a Moisés: Moisés, eu sou Jeová. Diga ao Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser, Moisés. Mas Moisés transpassava para Arão, e Arão falava, porque tinha boa oratória, Moisés não sabia falar. Ah, não é saber falar assim não, gente. Não sabia como falar, de que maneira falar, de que modo se impor. Versículo 30. Então Moisés, filho de Arão e Joquebede, irmão de Arão, disse a Jeová: tenho dificuldades para falar, Jeová. Portanto, como é que Faraó me escutará? Esse foi o versículo, capítulo 6 de Êxodo. Capítulo 6 de Êxodo.